rodada de número 6, vai começar a rodada de número 7, que começou com esse jogo com São Paulo e Fortaleza. Vamos lá, Flamengo lidera com 14 pontos, Palmeiras coladinho com 13 é o segundo colocado, mesmo número de pontos, 13 pontos também para o Red Bull Bragantino, que é o terceiro, com 10 pontos Cruzeiro e Fluminense. Na sequência, o Internacional tem 9, na sexta posição, o Bahia é o sétimo com 9 também para o São Paulo. O Botafogo é o nono colocado com 8 pontos, o Ceará também tem 8 pontos na 10ª posição. Virando a página com 7 pontos empatados, Vasco, Corinthians, Juventude, Mirassol, Fortaleza. O Vitória é o primeiro fora da zona do rebaixamento, tem apenas 6 pontos. E aí entra no Z4 o Atlético Mineiro, que tem 6 pontos também, depois o Grêmio com 5, o Santos é o penúltimo colocado com 4 e o lanterna do campeonato, o último colocado, é o Sport com 2. Vamos conferir agora os jogos que completam a rodada de número 7 do Brasileirão. Neste sábado, 4 partidas no Maracanã, Fluminense e Sport. Aqui em São Paulo, Corinthians e Internacional. No Presidente Vargas, lá no Ceará, Ceará e Vitória. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia e Botafogo. No domingo, 3 partidas. Em Brasília, Vasco e Palmeiras. Na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Santos. No Mineirão, Cruzeiro e Flamengo. Na segunda-feira, mais 2 partidas para fechar a 7ª rodada. Lá em Bragança Paulista, tem Red Bull Bragantino e Mirassol. E em Caxias, tem Juventude e Atlético Mineiro. Esses os jogos que compõem aí a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Corinthians, que joga em casa e está perigosamente namorando a zona do rebaixamento. E nesta sexta-feira, os jogadores do Corinthians encerraram os preparativos para pegarem o Inter, jogo deste sábado em Itaquera, a partir das 6h30 da tarde. Lembrando que o Corinthians não vive exatamente um grande momento no Campeonato Brasileiro. Em 6 partidas, perdeu exatamente a metade, 3. Está na 12ª colocação, apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. A grande novidade para este jogo será o retorno do Memphis Depay. Ele que sofreu uma contusão na partida de domingo passado contra o Flamengo, sofreu traumas tanto no pé como também na perna, desfalcou o Corinthians na partida diante do Novo Horizontino na última quarta-feira pela Copa do Brasil. Deve ser a grande novidade do técnico Dorival Júnior para o jogo deste final de semana contra o Internacional. Mais alto nível possível, principalmente a atenção, e agora usar os jogadores que a gente conseguiu recuperar no último jogo para que a gente possa estar inteiro, fazer um grande jogo, buscar esse resultado dentro da nossa casa, um jogo importante, contra uma equipe qualificada. E a gente sabe que esse resultado coloca a gente numa condição melhor na tabela. Outra grande atração deste jogo estará no banco de reservas. Pela primeira vez, Dorival Júnior vai encontrar a Fiel em Itaquera. Ele dirigiu o timão contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. A maioria do estádio era corintiana, mas em Itaquera, efetivamente, pela primeira vez, Dorival estará diante da Fiel. E o Hugo falou sobre os primeiros momentos sendo comandado pelo técnico Dorival Júnior. O professor deixa tudo muito bem explicado pra gente, né? Tudo muito bem destrinchado, então fica muito mais fácil da gente desenvolver dentro do campo ali o que ele quer. Então, ir amanhã com o pensamento que a gente precisa ganhar o jogo, encarar como uma decisão, colocando tudo em prática que a gente está treinando, tudo que a gente está fazendo no dia a dia. Por mais que a preparação seja mais curta entre um jogo e outro, mas o professor está deixando tudo muito claro, então a gente sabe muito bem o que precisa fazer dentro de campo. Corinthians que, por outro lado, terá um desfalque importante, o Gustavo Henrique, zagueiro, que submeteu-se nesta sexta-feira a uma cirurgia de hérnia inguinal. A previsão inicial do departamento médico do Corinthians é de que o Gustavo Henrique fique de fora por pelo menos 1 mês dos jogos do Corinthians. Só lembrando que, por conta de uma lesão na coxa, nesta temporada, o Gustavo Henrique também desfalcou o Corinthians por um bom tempo. Falar sobre o Corinthians, e o presidente Augusto Melo acaba de perder mais um apoio, esse super importante. Debandada no timão só aumenta. Na última sexta-feira, há uma semana, Pedro Silveira, que era o diretor financeiro, decidiu pedir demissão. E esse pedido de demissão acontecia alguns dias antes da votação do balanço referente a 2024, balanço que foi reprovado pelo Conselho Deliberativo. Na segunda-feira surgiu a notícia de que, a pedido do novo diretor de marketing, os superintendentes de marketing comercial haviam sido demitidos. Vinícius Manfredi,
O superintendente de marketing, alguém bastante elogiado por ter levado mais de 200 milhões de receita, foi demitido e isso gerou enorme discordância e críticas ao presidente. Mas não parou por aí. Nessa semana, a Álvares Marçal, que havia sido contratada para ajudar o Corinthians num processo de profissionalização, pediu para ir embora por entender que não havia como evoluir diante das práticas feitas por Augusto e companhia. Agora, nessa sexta-feira, foi a vez de Thales César de Oliveira abrir mão, renunciar do seu cargo de diretor de relações institucionais. Aí você está se perguntando, mas Nicola, qual a importância de um diretor de relações institucionais? Na teoria, bem pequena. Esse cara era o entreposto do Corinthians com entidades públicas e privadas, mas a mensagem que fica por trás dessa saída é super preocupante. Como procurador de justiça do Estado, o Thales estava sendo usado pelo Corinthians como interlocutor da gestão com o Ministério Público, especialmente no caso Vaidbet, aquele mesmo que investiga a participação do presidente Augusto Melo, do diretor administrativo Marcelo Mariano e do ex-superintendente de marketing Sérgio Moura. Eles são investigados e podem ser indiciados a qualquer momento por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A saída do Thales às vésperas da conclusão desse inquérito é mais um indício de que a coisa vai ficar bastante ruim para os dirigentes corintianos. Uma pessoa de bom trânsito dentro do clube me assegurou que o Thales teve acesso aos documentos e provas da polícia e, a partir daí, decidiu se afastar de vez do presidente Augusto Melo. 18ª saída de dirigentes que haviam sido indicados pelo presidente Augusto Melo, o último que apague a luz. Cruzeiro e Dudu chegaram a um acordo para a rescisão do contrato que só se encerrava em dezembro de 2027. Dudu vai ter direito a cerca de 16 milhões de reais pela dispensa. Importante lembrar que se ficasse com o atleta até o fim do contrato, o Cruzeiro desembolsaria mais de 50 milhões de reais. A partir de agora, a pergunta que fica é: para onde vai o atacante de 33 anos de idade? Desde a última terça-feira, o André Cury, representante do Dudu, conversa com o Galo. Dá para dizer que o Atlético é favorito na contratação do jogador. O Cruzeiro não colocou nenhum empecilho nesse contrato ou nessa rescisão de contrato para que o atleta pudesse atuar por um rival. E aí é natural que o Dudu opte por jogar no Galo, com um salário menor do que o atual de 1.600.000 por mês, a que ele tem direito no Cruzeiro, até porque o Dudu vai ter direito a uma bela compensação financeira na Raposa. Mas, antes de gravar esse vídeo, conversando com uma fonte atleticana, eu vi que o Galo não é o único na parada. Santos, Corinthians, São Paulo e também Grêmio são outros interessados. Não consegui a confirmação de nenhum desses clubes, mas confesso que fiquei surpreso ao imaginar a possibilidade de o Dudu defendendo a camisa do Corinthians, do São Paulo ou do Santos, diante da excelente relação que ele tem com o torcedor palmeirense. Dá para dizer que o Dudu tem no Verdão o clube pelo qual ele despertou a maior paixão, embora a relação dele com a presidente Alviverde seja a pior possível. Leila Pereira, inclusive, entrou na justiça processando o atacante depois que eles trocaram xingamentos públicos. Só para completar a passagem do Dudu pelo Cruzeiro, para lá de discreta, só 17 jogos e 2 gols marcados. Ele foi afastado depois que o técnico Leonardo Jardim descobriu que ele havia pedido pro presidente, pro dono da SAF do clube, pro Pedro Lourenço, a demissão do treinador. Sem clima para ficar, o Dudu está livre no mercado. O Cuca faz enorme pressão para que ele vire reforço atleticano e, independente de se virar reforço do Galo, do São Paulo, do Santos, do Corinthians, do Grêmio ou qualquer outro clube, Dudu só pode voltar a atuar a partir de 2 de junho, quando a janela por aqui reabre. E você, gostaria do Dudu no seu time do coração? Para onde você acha que ele vai? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos... do Fabinho Soldado. Nunca o Fabinho Soldado esteve tão preocupado no Corinthians como hoje. Sério. O Fabinho Soldado, ele estava bem tranquilo, porque ele tinha uma promessa do Pedro Silveira que no meio do ano o Corinthians contrataria uns 3 medalhões. Pedro Silveira tinha um plano, não me pergunte qual o plano. Esse plano envolvia aí o patrocinador, enfim, outras receitas, e que o Corinthians se reforçaria no meio do ano com grandes nomes. O problema é que, do nada, o Pedro Silveira deixa o cargo, né, de diretor financeiro
do Corinthians. E aí fica essa dúvida, né? E agora, quem que vai bancar os reforços? O Augusto Melo, presidente do Corinthians, não está participando dessa busca de reforços. O Augusto Melo meio que abandonou a questão hoje planejamento e futebol. Augusto Melo só pensa em política, né? Inclusive vai ter aí o cercadinho do Augusto Melo na próxima segunda-feira, não é? Para estar ali, enfim, falando, né, contando ali sobre as contas, como é que anda a situação política do clube. Não pode gravar, tá? Depois a gente fala sobre isso. Então o Augusto Melo não tem participado. O que o Fabinho tem feito? O Fabinho tem se virado como pode, ele tem tentado adiantar alguns negócios. Então, por exemplo, ele esteve em Curitiba agora recentemente, num jantar com um empresário, tentando fechar a contratação de 2 jogadores para o Corinthians. São jogadores modestos, jogadores baratos, tá? Ele também viajou para outro lugar, enfim, não vou ficar dando muitos detalhes, mas ele está tentando, né, reforçar o Corinthians com habilidade, né? Enfim, negociando uma saída de graça do clube, porque o jogador não vem sendo utilizado. E aí, como eu já falei para vocês, ele tem apostado, como falei para vocês ontem, né? Ele tem apostado em jogadores mais modestos, jogadores que estão na reserva, tá? Mas assim, eu posso garantir para vocês que o Fabinho Soldado nunca esteve tão preocupado no Corinthians como hoje. Ele não tinha essa preocupação. A política do clube chegou a Fabinho Soldado. Ele está sentindo agora o baque. Até porque ele está meio que abandonado. O Pedro Silveira, que era a ligação boa que ele tinha da grana, né? Para poder executar, para poder contratar. Quem estava fazendo isso para ele era o Pedro Silveira, tá? Era o Pedro Silveira. Então, existe aí agora essa preocupação do Fabinho, porque o Corinthians está meio que sem dinheiro. E o Augusto Melo não está passando nenhum plano, né? Não está dando nenhuma ideia aí pro Fabinho Soldado, tal, não sei o quê, porque ele está preocupado com a cabeça dele, com o futuro dele, entendeu? O Augusto Melo ele só tem uma preocupação, se ele vai permanecer no Corinthians ou não. O Marcelinho Carioca disse, né, que o Carlos Miguel quer voltar ao Corinthians, né, pedir perdão para a torcida e voltar ao Coringão. Aí já é uma questão que eu apurei, me falaram que não tem nada, o Carlos Miguel não tem essa vontade, e que também, né, apurando do outro lado do Corinthians, o Corinthians também não tem vontade, entendeu? O Corinthians também não tem esse desejo do Carlos Miguel. O Corinthians negocia com 3, tá? O Corinthians negocia com 3 goleiros. Não é que negocia com 3, diretamente com os goleiros, tá? O Corinthians começou um processo de falar com os empresários. E tem goleiro que o Corinthians já conversou também diretamente. Só que tem um problema. O preferido, o Corinthians não conversou com os clubes, tá? Então não teve proposta para os clubes, porque esses 3 goleiros estão empregados, 2 são reservas, tá, em clubes brasileiros, e 1 é titular no clube brasileiro. 1 é titular e os outros 2 são reservas, tá? Essa é a prioridade do Corinthians. São goleiros mais modestos, goleiros, né, que o Corinthians entende que é mais fácil de contratar, alguns mais experientes, né, do que o Carlos Miguel, e que ajudaria no dia a dia do Hugo, na forjar caráter, dar dicas e substituir o Hugo com segurança, né, quando o Hugo não puder atuar, tá? Então, esse é o perfil de goleiro que eu garanto para vocês que o Corinthians já está conversando, tá? E nenhum
Porque eu vou pegando mais detalhes do goleiro por conta desse tipo de informação que sai. É ruim, mas para mim é bom que eu acabo arrancando informação das fontes, né? Enfim, eu chego lá e falo, e aí, Carlos Miguel, tem alguma coisa, tal? Não tem nada, não tem interesse do Corinthians nem no Carlos Miguel, nem do Carlos Miguel, nem do Corinthians. Eu vou construir para você uma loja online. Salve, torcida corintiana, salve, fiel. Corinthians aí vai ter o retorno do Memphis Depay contra o Internacional. Jogo nesse sabadão, né? Corinthians vai ter um duelo difícil contra o Internacional. E o Dorival Júnior está vendo aí alguns reforços na base, né? O Dorival Júnior é um treinador que gosta de bastante utilizar a base e está selecionando alguns garotos para ganhar algumas oportunidades no time aí profissional, né? O Corinthians vai enfrentar o Internacional na Neoquímica Arena, um jogo complicado. O Internacional, um excelente time, tá vindo muito bem aí nessa temporada com o treinador do Roger Machado, mas o Corinthians é o Corinthians, tá com um treinador novo, o pessoal tá querendo mostrar trabalho e o Corinthians tem tudo para fazer um grande jogo contra o Internacional nesse sabadão. Deixa seu palpite e o placar, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!